E nossas mensagens aqui, né, de domingo de manhã, algumas coisas eu tenho guardado no meu coração. Eu acho que eu creio que algumas vocês guardaram no coração de vocês, algumas até para algo específico de vida, de decisão, de coisas que precisavam decidir. E eu creio que o Espírito Santo ministrou o coração de vocês. Creio mesmo. E não tem nada a ver comigo, né? Tem a ver com o Espírito Santo. E eu creio que vai ser assim também hoje, porque eu vou falar sobre alguns hábitos que nós temos, algum tipo de pensamento e algum tipo de avaliação que a gente traz lá de trás. E que muitas vezes já era para a gente ter largado esse tipo de pensamento, esse tipo de avaliação, esse tipo de comportamento, e a gente ainda não largou. Porque algumas vezes a gente consegue se consolar com esse tipo de pensamento, com esse tipo de avaliação, com esse tipo de visão. A gente se consola porque deu certo. Eu já falei sobre isso aqui, mas eu quero me aprofundar um pouco mais sobre isso. A gente traz na gente coisas que, em algum momento, abriu portas, mas que não abrem mais portas. Muito pelo contrário, nos aprisiona e cerceia a nossa liberdade em Deus. Porque a gente passa a pensar e se comportar de forma equivocada, achando que estamos pensando e agindo de forma certa, e a gente, fecha um canal de recebimento daquilo que o Espírito Santo tem para nos ministrar. E, quem não sabe, eu fiz aniversário sexta-feira, e a Cláudia colocou no Instagram, ela colocou o versículo que você mais gosta, ela colocou. É um dos versículos que eu mais gosto, exatamente por causa disso. Eu aqui, quando terminou o louvor, eu vim aqui, eu fiz uma oração, e nesta oração, eu falei que muitas vezes na minha vida, eu fui para lugares achando que, deixa assim, essa escolha que eu estou fazendo é legal, porque Deus gosta de mim e tal, e achei que estava certo. Nos lugares que eu fui, nas decisões que eu tomei. E hoje eu entendo que Deus estava próximo a mim, mas querendo falar coisas que não tinha nada a ver com o que eu estava fazendo. Mas eu não conseguia perceber isso, porque eu estava imerso em hábitos e costumes e pensamentos que não eram pertinentes a Deus. Então, eu não conseguia discernir aquela voz como a voz do Espírito Santo. Mas, algumas vezes, você pode olhar testemunhos, alguns testemunhos que vocês escutaram por aí, alguém disse assim, naquele momento terrível, eu clamei a Deus, e Deus me socorreu. E eu li aqui esse Salmo 139, e assim, no versículo 8, eu estou com ele aberto aqui, e aí está escrito assim, se eu subo aos céus, lá estás, se faço a minha cama no mais profundo abismo. E eu creio que eu fui para alguns profundos abismos na minha vida. Fui. E eu creio que no encontro que eu tive com Jesus, eu estava num profundo abismo. Eu fui com as minhas próprias pernas, com as minhas próprias escolhas, porque eu não atentei para a voz do Espírito Santo ministrando ao meu coração. Eu não entendi, e se entendi, atentei, e eu dizia assim, um dia eu vou para a igreja. Era assim que eu dizia, um dia, se Deus falar ao meu coração, eu vou para a igreja, aí vou ser crente. Ou qualquer outro caminho que levasse a Deus, porque naquele tempo a mim era ensinado que todos os caminhos levam a Deus. A mim, né? Não sei se para vocês. Todos os caminhos levam a Deus. Então, eu me encontrava num profundo abismo, e nesse abismo, a voz do Espírito Santo ecoou no meu coração. E eu me rendi a essa voz. Eu percebi no meu coração, essa voz é para mim. E essa percepção foi dada pelo Espírito Santo. Então, quantas vezes antes ele falou comigo? Não sei. Eu não identifiquei. Por que eu não identifiquei? Porque eu estava imerso em julgamentos, em pensamentos, em comportamentos, em coisas que eu já deveria ter perdido. O meu pai me ensinou assim. Minha mãe me ensinou assim. Se ensinaram com o maior amor, mas foi um ensino errado, que me fez decidir coisas distantes de Deus. E nessas minhas decisões eu não atentei com o que o Espírito Santo me dizia, olha, aí não está legal, cara, você vai se dar mal aí. Essa escolha de lidar com essa pessoa, de se envolver com essa pessoa, não está legal. Você não vai ficar bem aí, mas eu não entendia.
Por que eu não entendia? Porque eu não estava limpo dos desejos, vontades, emoções, julgamentos, práticas e treinamentos que eu fui colocado. Mesmo que por amor. Eu não estou falando só dos meus pais, não. Estou falando de uma maneira em geral, dos meus amigos, as pessoas que me envolviam, os lugares que eu ia. E a gente vai falar sobre isso. Essa introdução tem a ver com o desenvolvimento da mensagem. E aí foi esse versículo que a Cláudia colocou no Instagram, falando sobre o meu aniversário. Exatamente isso. Os teus olhos me viram... Davi fala isso profundamente. Teus olhos me viram a substância ainda informe. No teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles havia ainda. Então, o salmista, na sua humildade, ele declara a Deus, Deus, eu sei que os meus dias foram feitos por Ti. Então, Davi, na sua humildade e submissão, estava dizendo, Deus, eu quero viver esses dias, porque são dias escritos por Você. Então, quando eu vivia outrora, sem Jesus, vivendo aqueles dias que eu achava que eram bons, não eram os dias que Deus tinha escrito para mim. Não eram. Porque eu estava vivendo dias das minhas escolhas. Mas tinha dias perfeitos, reservados para mim. Mas eu precisava, para viver esses dias, me submeter à palavra de Deus. Eu precisava me humilhar, e quando eu digo humilhar, é pegar o Edmundo com suas escolhas, jogar para o chão. Não, Edmundo não tem mais escolha, porque ele não sabe escolher. E me submeter à verdade de Deus. E aí sim passar a viver esses dias. Porque Deus vai escrever dias para mim e não vai me dar? Ah, não vou te dar porque você não quis. Não, se você quer, eu te dou. Mas para você viver esses dias, você precisa me ouvir. Você precisa se submeter ao que eu estou te dizendo. Isso requer humildade. De você pegar o seu eu e colocar ali no canto. Não tem mais lugar para o meu eu. O meu eu não sabe escolher. O meu eu escolhe errado. O meu eu me coloca em situações que não são boas. O meu eu não me leva para o céu. Agora quem escolhe para mim é o Espírito Santo. E eu me submeto ao Espírito Santo. E quando a Cláudia diz que ele está aqui, ele está dizendo, olha, submeta-se a mim. Eu tenho um caminho para você prosseguir. Eu tenho os melhores dias para você. E são dias perfeitos. Que estão escritos antes de você nascer. Mas você precisa se humilhar, se submeter, para que você possa viver esses dias na sua vida. Amém? Esse amém foi meio xoxo, hein? Amém? Amém. Então tá bom. Eu caminho em paz quando vivo os dias que Deus escreveu para mim. São dias perfeitos ou não? São dias perfeitos. Não, mas tem dia, pastor, que, poxa, mas é perfeito, porque foi Deus que escreveu. Deus escreveu esse dia para você. Viva-o. Foi Deus que escreveu. Então eu vou viver. Eu quero viver os dias que Deus escreveu para mim. E eu, quando vivo esses dias, eu estou no centro da vontade de Deus. E o centro da vontade de Deus é o melhor lugar. Porque não fui eu que escolhi, foi Deus que escolheu. E Deus tem a perfeita, agradável vontade. Eu vivo. Agradável, perfeita vontade de Deus. Porque eu me submeto. Pastor, é difícil. Eu sei. É difícil. Por que é difícil? Porque a gente foi treinado a resolver as nossas questões. Treinado desde pequeno. Eu fui assim, você foi assim. E treinamentos diversos, né? Falei, eu tenho que ir. Então, olha, eu estou te vendo. De novo, filho. Você era para ter feito isso. Você era para ter ido não sei aonde.
E você foi sendo treinado assim. Fomos treinados desde pequeno a decidir e resolver as nossas questões. Fomos. E eu acho lícito isso. Nossos pais nos preparam para o mundo. Olha, eu estou preparando o meu filho, ele vai fazer o seu voo. E eu o preparo. Mas, assim, o pai que te preparou, eu digo do meu, né? E outros tantos pais, como é que foi o preparo que ele fez em você? Foi baseado na palavra de Deus? Gente, eu não estou condenando o pai de ninguém aqui, por favor, não pense assim, tá? Não estou condenando o pai de ninguém aqui. Eu estou dizendo que, muitas vezes, a gente traz dentro de nós ainda ensinos e treinamentos que não precisamos mais. O nosso ensino e treinamento tem que vir 100%, 120% do Espírito Santo. Ele que nos treina, Ele que nos capacita, Ele que nos direciona, 120% das nossas vidas. E a gente tem que ir largando, não mais. Isso não me pertence mais, para que eu possa viver os melhores dias da minha vida. Amém? Viver os dias que Deus escreveu para mim requer humildade e submissão. Eu preciso ser humilde para me submeter. Preciso. Porque tem coisas que são fortes em mim. Estou falando de uma forma em geral, né? São fortes. Aí você fala assim, caramba. E você se submete àquele que você não vê. Você não está vendo o Espírito Santo. Você só crê na presença do Espírito Santo aqui. Você está crendo que ele está aqui? Então você vai se submeter àquilo que você não está vendo. Você vai se submeter. É difícil, mas é necessário. Eu nem sei quem é Espírito Santo. O pastor está dizendo que ele está aqui. Ainda tem que me submeter? Tem que submeter ao que ele fala, porque ele tem o melhor dia para você, amém? Se submeta, você vai se dar bem. Faça isso. Faça isso. Tiago 4,6 fala assim, antes ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E é uma soberba, quando a gente não se submete. A gente está dizendo assim, olha, o jeito que eu estou vivendo até hoje me levou a sucesso. Por que eu devo me submeter ao Espírito Santo? Alguém lembra do bonde de boca? Aqui, uma propaganda. Só os jovens devem lembrar, né? Eles chegavam, né? Era o bonde de boca, né? A propaganda do clube. Você é jovem, não sabe. Então, o bonde de boca falava assim, com aqueles dentes abertos, né? O bonde de boca. E algumas vezes a gente se comporta como o bonde de boca. Os jovens vão lembrar. O soberbão, eu que sei, eu sou demais. Eu vou à igreja, legal? Poxa, mas eu sei. Soberba pura. Se eu fosse o Espírito Santo, vem cá, cara, vou te mostrar uma coisa. Não é assim, não. Eu não sou o Espírito Santo, vocês sabem disso, né? Você entende, assim? E você pega e vive aquilo, porque é assim, que tem que ser assim. É demais, pastor. Não dá para mim, dá. Dá sim. Se submeta ao Espírito Santo. Amém? Se submeta ao Espírito Santo. Antes, ele dá maior graça pelo que diz, Deus resiste aos soberbos. Olha, você tem uma resistência de Deus por causa da soberba, que coisa ruim. Soberbo. Deus conhece o meu coração, entendeu? E fica dias, meses, anos. Aí tem filhos, casa, em cima da soberba. Aí depois você vai encontrar aquela pessoa num canto, chorando, triste, amargurado, porque Deus não me ama, Deus não ouviu a minha oração, eu orei tanto, orou na soberba. Deus, vem cá comigo, dizendo assim, eu tenho o melhor caminho, Deus, vem fazendo projetos e planos e chamando Deus. Soberba pura. Soberba pura. Que bacana esse encontro com o Espírito Santo aqui. Está falando comigo. Que fale com você também. Soberba. Deus resiste aos soberbos. Nós não somos soberbos, amém?
Nós nos rendemos a Cristo. O Espírito Santo fala e a gente obedece. Amém? Nós não somos soberbos. Nós vivemos na graça. A nossa soberba foi jogada na lata do lixo. Nós somos humildes. Amém? Submissos a Deus. Nos entregamos a Cristo. Entendemos no nosso coração que a nossa vida não valia nada. A vida de Cristo é valiosa. E é essa vida que eu peguei para mim. E é essa vida que eu vivo. Amém? Estou falando de vocês, tá? Estou falando de você da internet. E se você não se rendeu ainda, é chegada a hora. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, que ele fugirá de vós. Ainda tem o diabo, hein? Ainda tem o diabo. Uma vitória em cima do inferno. E aí, quando esse versículo fala sujeitai-vos, portanto, a Deus, eu estou falando novamente de você pegar tudo aquilo que você foi formado, todas as explicações científicas e anacrônicas das coisas que aconteceram ao seu redor. Explicações profundas e plausíveis, mas que não valem nada diante da nova vida que você tem. Não valem nada. Porque eu preciso me sujeitar a Deus. Porque Ele tem os melhores dias para eu viver. Eu me sujeito a Ele e vivo os melhores dias da minha vida. Os dias perfeitos. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. E essa resistência ao diabo é como? Vem para tu ver. Não tem nada a ver. Olha, eu sei o que Cristo fez para mim na cruz. E é na cruz que eu resisto a ti. Porque lá você foi vencido. E você, em cima disso você está ali firme. Eu estou falando de resistência na cruz. Resistência no sacrifício de Cristo. Resistência quando você pega a palavra para você como verdade. E essa palavra da verdade jogou no lixo toda aquela palavra que você foi ensinado. E você passa a viver o melhor dia da sua vida. Você se submeteu. Você se humilhou diante de Deus. Olha, eu não sou mais nada, Pai. Constrói esse vaso. E se tiver que quebrar, quebra de novo. Amém? Eu me submeto a ti, Pai. E aí o cão ali, não tem mais como. Ele está resistindo. Está resistindo na cruz, onde eu perdi feio. Não tem mais como. Não sou o diabo não, tá, gente? Só estou fingindo aqui. Jesus venceu o diabo quando me submeto à verdade, eu venço com Cristo. Amém? O nosso Senhor venceu o diabo. Venceu, envergonhou ele na cruz do Calvário. Foi envergonhado. E eu vou e, me coloco ali em Jesus. Eu fui crucificado. Nós não fomos crucificados com Jesus? Ressuscitamos com Ele? Estamos à destra de Deus com Ele? Então a gente vence. Porque eu tenho consciência de quem eu sou e onde eu estou em Cristo. Eu venci na cruz. Eu ressuscitei com Ele. Eu estou à destra do Pai. Eu sou a igreja vencedora. Eu vivo os melhores dias, porque foram dias que Deus escreveu para mim. Amém? Pronto. E aí, o que o inferno faz? Ele vai te convidar para você combater ele, fora da plataforma de vitória. Ele vai te lembrar, lembra aquela vez que você venceu no soco, no pontapé, no rabo de arraia? No sei lá o quê, sei lá as lutas que fazem aí. Não estou invalidando luta nenhuma não, tá, gente? Mas ele te chama para esse combate. Um combate da força física, do intelecto. E alguns vão. O meu entendimento disso aqui é... Então, o que é isso? Vem! Chama o cão para briga. É isso que ele quer. Você sai da plataforma, da convicção da vitória, para você vencer por você mesmo, com a sua própria força, com o seu treinamento do passado. Você vai perder. Porque você saiu da plataforma. Sai daí, ô chifrudo. Sei quem eu sou. Já foi derrotado. Olha, é diferente. É diferente.
Ele vai falar assim, ele está sabendo. Ele vai dizer, está sabendo da verdade. Não tem como vencê-lo. Ele é a igreja. Ele é a noiva. Ele foi lavado no sangue de Jesus. Ele é filho de Deus. Não tem mais como. Mas ele vai tentar te convencer. Vem para a briga. Aí inventa uma coisa na família, inventa uma coisa no teu trabalho, inventa outra coisa, vai inventando, vai colocando, te chamando para você sair da sua plataforma para discutir com ele. Não vai não, tá? O inferno sempre vai te desafiar, tentando fazer com que você saia da submissão e da humildade a Deus. Fui lá, rapaz, repreendi 150 demônios, foram embora. Me chama aí que eu vou. Aí começa, né, a soberba de novo. A gente tem que, no nosso coração, estar assim, ó, eu estou tão feliz que o meu nome está escrito no livro da vida, aleluia. Essa é a sua alegria, gente. Que os demônios se submetem, é verdade, se submetem ao nome de Jesus. Mas a nossa alegria reside no fato de que o nosso nome está escrito no livro da vida. Que nós somos filhos amados de Deus. E não tem soberba nisso. Não é? É uma constatação. Não tem soberba nisso. Eu me submeti a Deus. E me tornei filho amado dele. Ele tem prazer em mim. E o meu nome está escrito no livro da vida. Se eu morrer hoje, eu sei para onde eu vou. Eu vivo os melhores dias, porque foram escritos pelo meu Pai, antes de eu nascer. E eu vivo cada um deles, porque eu me submeto ao meu Pai. Amém? Amém. Aleluia. Aleluia. O inferno quer fazer você usar a sua própria força e treinamento para vencer as lutas, aquelas que a gente tem que abrir mão. A nossa força está na vitória de Cristo. Eu me submeto a ela e venço. Eu me submeto à vitória de Cristo. Não mais o Edmundo. É a vitória do meu Senhor que me faz caminhar de pé, alegre, feliz e constante, e libertando pessoas para a glória do nome de Jesus. Por quem me vê, vê a Cristo. Amém? Quem te vê, vê Cristo. Amém? Não vê mais aquela pessoa que decidia a sua própria vida. Não vê mais aquela pessoa que era submetida a regras, costumes e julgamentos do passado. Puxa, como fulano mudou. Olha como ele vive agora, o que aconteceu com ele? Você se submeteu à palavra de Deus. Você disse, olha, isso aqui é tudo trapo de imundície. O que eu sou, o que eu deixei de ser no meu trabalho, na minha escola, na minha faculdade, nos meus relacionamentos, não existe mais, foi jogado no mar de esquecimento. Agora eu vivo em novidade de vida em Cristo Jesus e vivo os melhores dias para a minha vida. Isso é você. Amém? Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Não deixa as necessidades te colocarem ali, ó, te submeterem, botar você num invólucro, e você viver ali nesse invólucro, porque a necessidade te conformou, botou você numa forma. Existe uma humilhação a Deus, a gente já falou sobre isso. A poderosa mão de Deus, para que em tempo oportuno, que é o Kairos, o tempo de Deus, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Pode ser que você fique ansioso? Pode. Lança sobre Deus. Porque a gente falou aqui nas sementes, tudo vem dele. E agora? O que eu vou vestir? Olha os pássaros cheios de pena aí, voando, cantando. Até me acordaram hoje. Glória a Deus por isso. Os pássaros me acordaram.
Não me acordaram dizendo, o que eu vou comer, pastor? Não falaram isso para mim. Cantaram, creio que estava louvando a Deus para o novo dia que se voltou, né, para eles. E eu fui acordado com o canto dos pássaros. Você foi acordado pelo Espírito Santo. Você foi chamado para vir hoje, para o Espírito Santo falar com você. E eu vim, você veio, e a gente está aqui. Porque tem algo para nós. Algo para que a gente viva os dias felizes na terra. Amém? Amém. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Olha isso, gente. O nosso Senhor. Olha que Paulo fala sobre o nosso Senhor. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Com Jesus foi o contrário. Deus Todo-Poderoso, simplesmente se despiu de tudo aquilo. E na sua presciência, eu vou ser conformado à barriga de uma mulher, como um feto. Vou crescer naquela barriga, vou nascer, vou crescer, vou passar por todas as coisas que os homens passam. Ele fez isso. E algumas vezes a gente tem dificuldade de abrir mão de coisas que nem têm importância na nossa vida. Dificuldade. Olha para Jesus. Olha o que ele fez por você. Olha. E Paulo nos adverte, dizendo, olha, seja como Jesus. Abra mão. Largue isso. Para com esse pensamento. Para com esse julgamento. Para com esse comportamento. Para com a ida a esses lugares. Chega, eu tenho o melhor para você. Você que está aí na internet, você está no mais profundo abismo. Para com isso. Deus tem o melhor dia para você. Se submeta a Ele, em nome de Jesus. Jesus Cristo fez isso. Eu me submeto e vou. Por eles. Porque eu os amo. E eu quero dar a eles a chance de serem chamados filhos de Deus. Foi isso que o nosso Senhor fez. Aleluia. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Até a morte. Ele poderia ter vindo, né? Pregado o amor, trazido o amor ágape. Pai, chega, né? Precisa ir para a cruz, não, né? Seria uma obra grande, mas não seria a obra perfeita. Porque ele trouxe o amor, não trouxe? Pregou o amor. E muitos fizeram isso. E tem livros, né, deles, estátuas por aí. Fizeram coisas grandes. Tem tal, fulano de tal. Mas ele não, o nosso Senhor não. Ele fez tudo aquilo. E ainda se entregou para a morte. E algumas vezes, a gente quer permanecer com coisas vivas em nós. E que já foi dito, para que a gente mate essas coisas. Deixe morrer. Deixe ir até o fim, que morra. Julgamentos, vontades, desejos, planos que não são de Deus. Precisa morrer, amém? Precisa morrer para que você viva a vida de vitória, amém? Amém. Jesus se humilhou, então eu posso e devo me humilhar. Se o nosso Senhor se humilhou, eu posso e devo me humilhar. Pastor, mas que humilhação é essa? É a submissão completa à palavra de Deus. É pegar o seu eu, jogar fora e se submeter à palavra. Ainda que você tenha dificuldade, mas é necessário para que você viva os melhores dias. Amém? E você vai viver os melhores dias. E aí,
Filipenses 2,10 fala assim, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra. Continue em Filipenses, Paulo dizendo para mim e para você. Eu me submeto a Jesus Cristo, que se submeteu, se humilhou e se entregou até a morte, morte de cruz. E aí ele fala assim, ó, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Toda língua. Agora tem a ver com a gente, mas não tem a ver mais com a gente. Tem a ver com os outros. Então eu me submeto, eu alcanço os outros. Eu vivo os melhores dias. Eu proponho aos outros os melhores dias, que foram escritos para eles também. Ainda que eles não conheçam. Que estejam agora no mais profundo abismo. Mas em algum momento nós chegaremos próximos a eles, no abismo ali, ó, emocionalmente abalado, e vamos dizer, olha, Jesus Cristo te ama. Tem os melhores dias para você. Se renda a Cristo, e ele se rende. Bum. Porque eu e você nos submetemos à palavra e resgatamos aquele que estava morto, que estava no mais profundo abismo, mas não está mais, em nome de Jesus. Tem a ver comigo e com você e com os outros, amém? Aleluia. 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 Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos. Como é grande a soma deles. Pensamentos de Deus, não mais os nossos pensamentos. É o salmista falando. Pensamentos de Deus, não mais os nossos pensamentos. E aí ele termina. Olha o que o salmista diz. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. O salmista está dizendo assim, olha, eu não quero escolher, nem quero pensar, nem quero viver as coisas que não são suas, Deus. Então tira de mim. Não quero mais um homem segundo o coração de Deus. Sou eu e você, tá? Homem segundo o coração de Deus. Não pode nos agradar aquilo que não é de Deus, vivendo em nós. Quem tem que viver em nós é o Espírito Santo de Deus, somente. Deus, vê se há em mim. Prova-me, conhece os meus pensamentos. Oh, meu Deus. Eu me submeto a Deus e vou trilhar o melhor caminho. Isso é viver em paz. Porque você está no centro da vontade de Deus. Tudo o que acontecer com você é permissão de Deus, amém? E se é permissão de Deus, eu vivo em paz. Porque Deus é o meu Deus. Ele sabe tudo. Então não importa. Não importa. Deus que está proporcionando aquilo. Vocês estão entendendo? É Deus, eu estou no centro da vontade dEle. Eu estou passando por isso, eu tenho consciência que estou no centro da vontade de Deus. Eu estou passando por isso. Amém. É Deus. É Deus. E aí pode ser prova? Pode ser prova. Passa pela prova, dando glória a Deus. E aí? Deus. Continua sendo Deus. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Submissão completa. Vê se há em mim, olha o que o Davi fala. Vê se há em mim, Pai. Vê, se tiver, tira. Tira fora. E me guia. Ele não está dizendo assim, vem, que agora eu estou legal, eu posso te guiar. Ele está dizendo assim, ó, guia-me. Eu sou guiado por Deus. Eu sou guiado pelo Espírito Santo. Eu sou mais assertivo. E tudo vai bem, amém? Aleluia. Igreja, fica de pé, em nome de Jesus.